Shalom, irmã! O que achou da nossa celebração? Tava top o louvor, né? Verdadeiro show. Tava mesmo, só faltou Jesus aqui. Quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Ô Senhor, fala conosco. Números 14:6 diz assim, do 6 ao 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agrada de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Queridos, eu quero me aprofundar nisso porque nós temos que entender que a nossa mente é um campo de batalha. Abra lá comigo em Números, capítulo 13, verso 6 ao verso 8, que diz assim, olha aqui. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Sacar, igual, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gabriel, filho de Sodi. Olha que poderoso, queridos. Olha que poderoso. Agora eu quero que você abra comigo lá em Deuteronômio, capítulo 1, no verso 25, que diz assim: trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Abra lá comigo em Êxodo, capítulo 3, no verso 8, que diz assim: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, de leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Ai, Senhor. Abra comigo lá no Salmo de número 22, no verso 8, que diz assim: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Abra comigo lá em Isaías, capítulo 62, no verso 4, que diz assim: não mais o chamarão abandonada nem desamparada a sua terra. Vocês, porém, será chamado Efzibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Abra comigo lá em Gênesis, capítulo 48, no verso 21, que diz assim: a seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com você e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Abra comigo lá em Deuteronômio, capítulo 7, no verso 18, que diz assim: não tenham medo delas. Lembre-se
bem do que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Vamos lá em Amós, capítulo 5, no verso 14, que diz assim: Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Queridos, vamos refletir nesta porção compartilhada sobre como funciona a mente de um vencedor? E vamos fazer isso colocando uma lupa sobre Calebe e Josué, aqueles líderes israelitas que se distinguiram dos demais de sua geração pela postura de fé que tiveram. Uma consideração importante é que Calebe e Josué levantaram suas vozes num ambiente hostil, tomado pela incredulidade porque tinham uma mente de vencedor. Como se caracteriza e manifesta alguém que tem uma mentalidade de vencedor? Vencedores pensam com humildade. Podemos dizer que alguém com uma mentalidade de vencedor se humilha diante de Deus? O que fez Calebe diante do pessimismo do povo? Rasgou as suas vestes num gesto de humilhação diante do povo e especialmente diante de Deus. Fica claro que Calebe não confunde firmeza com arrogância, fé com presunção. Ele sabe que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pode parecer estranho, mas um vencedor sabe os seus limites e os reconhece diante de Deus, com uma atitude de humilhação. Rasgar as vestes é isto, é descer e diminuir diante do Todo-Poderoso. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Enfrentar pressão não é fácil. Ninguém consegue manter-se firme diante de grandes oposições sem buscar um renovo da graça de Deus. Assim, muitas vezes será necessário entrar em nosso quarto e chorar, nos humilhar, clamar pela intervenção do Senhor, cativando a mente nas promessas, ou quem sabe separar um tempo em jejum apenas para explicitar o quanto dependemos dele. Isso me faz lembrar Elias, afirmando seu chamado intrepidamente diante de Acabe e depois subindo ao monte e colocando a cabeça entre os joelhos para orar com instância ao Senhor, pedindo que este respaldasse a sua palavra. Orar e humilhar-nos, especialmente quando fazemos no lugar secreto, sem a pretensão de impressionar ninguém, a não ser Deus. Só ora quem precisa, quem reconhece que é necessitado. Esse é um gesto que equivale a rasgar as nossas vestes em sinal de humilhação. Quando mantemos uma confissão positiva e nos lançamos às lutas e às conquistas sem o respaldo da oração, estamos apenas num louco exercício de prepotência e arrogância. Filipenses capítulo 2, no verso 5, diz assim: tomem em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Sentimentos no grego quer dizer, ou no hebraico, quer dizer porneia, ter entendimento e ser sábio. Abra comigo lá em Mateus capítulo 11, no verso 29, que diz assim, olha que poderoso: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. E vocês
encontrarão descanso para suas almas. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 21, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Eita Deus! Qual foi o sentimento ou pensamento que houve em Cristo Jesus? O sentimento que houve em Cristo está descrito no versos 6, 7 e 8 de Filipenses, capítulo 2, que diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Vamos lá nos aprofundar nisso? João capítulo 5, no verso 18, diz assim: por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 4, diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. João 1:1, vamos lá. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Colossenses, queridos, vamos lá. Colossenses, capítulo 1, no verso 15, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Hebreus agora, Hebreus capítulo 1, verso 3, que diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Agora vamos lá em João, capítulo 10, no verso 33, que diz assim: responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Isaías 42, queridos, vamos lá em Isaías 42, no verso 1, que diz assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 20, no verso 27 e 28, que diz assim: e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Abra comigo lá em João, capítulo 1, verso 14, que diz assim: olha que poderoso. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Abra comigo agora lá em Romanos, capítulo 8, no verso 3, que diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Eita Deus!
Abra lá em Hebreus, capítulo 2, no verso 14, que diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 26, no verso 39, que diz assim, olha que poderoso. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vamos lá em Hebreus de novo, 12, versículo 2, que diz assim: todos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Glórias a Deus. Abra comigo lá em Romanos, capítulo 5, no verso 19, que diz assim: logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aleluia. Abra comigo lá em Hebreus, capítulo 5, no verso 8, que diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Para encerrar, abra comigo lá em João, capítulo 10, no verso 18, que diz assim: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Aleluia. Vencedores pensam de maneira positiva. Colocam o fato no lado bom das circunstâncias. Em Números, capítulo 14, no verso 7, diz assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Deuteronômio, queridos, abra lá comigo, Deuteronômio, capítulo 1, verso 25, diz assim, olha que poderoso. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Aleluia. Outro grande segredo da mente do vencedor é que ele sempre coloca seu foco no lado bom das circunstâncias, mesmo quando o adverso é mais evidente. Ainda aquele que pensa como vencedor, age como vencedor. Os outros espias estavam com foco no tamanho dos gigantes, porém Caleb e Josué estavam olhando para a promessa. Jesus disse que, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Abra comigo lá em Lucas, capítulo 11, verso 34, 35 e 36, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o teu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Aleluia!
Abra agora comigo lá, queridos, em 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7, que diz assim: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Isso é um segredo espiritual. Se nossa visão se fixa no positivo, se temos boa vontade diante do cenário que se nos apresentam, podemos superar grandes dificuldades. Deus te fez especial, meu filho. Especial? Então por que ele não me ajuda? Hoje eu pedi ajuda pra ele pra subir numa árvore e ele não fez nada. Filho, é porque não era pra você subir na árvore. Você vai fazer coisas muito maiores que subir em árvores. Vai subir montanhas.